E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão Enem PPL de 2015 que diz o seguinte: a rede elétrica de uma residência tem tensão de 110 volts e o morador compra por engano uma lâmpada incandescente de potência nominal 100 watts e tensão nominal de 220 volts. Se essa lâmpada for ligada na rede de 110 volts, o que acontecerá? Bom, vamos por partes então. Vocês vão ver que algumas alternativas ali vão falar sobre o brilho da lâmpada, né? E o brilho a gente, como eu sempre falo aqui, a gente pode relacionar nesse caso com a potência, tá? Então vamos entender os fatos aqui, ó. Nós temos uma lâmpada que a DDP dela nominal é 220 volts e a potência nominal dela é uma potência de 100 watts. Então o brilho dela está associado a 100 watts. Esses são os dados nominais. Sobre o que são dados nominais? Nominais são dados que o fabricante, por exemplo, estipula ali para que seja usado o equipamento. Então, se o fabricante diz que tu vai ter uma potência de 100 watts, só vai acontecer se tu ligar em 220 volts. Se não, tu não vai ter essa potência. Então, é uma maneira só do fabricante te dizer como que tu deve usar o teu equipamento. Como a própria questão fala, foi feita uma ligação por engano, né? A lâmpada 220 volts, mas quem usou ela usou numa rede que vai fornecer somente 110 volts. Então tu vai ter uma queda de tensão. Consequentemente, tu vai ter uma queda de potência. A potência também vai diminuir. Então tu não está usando a DDP nominal. Consequentemente, tu não vai ter a tua potência nominal. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. O que a gente pode fazer para analisar? Tá? A gente pode pegar a equação da potência. Qual a equação da potência? A gente pode pegar o PUR, por exemplo, a equação do PUR. Só por que essa? Eu vou explicar para vocês por que eu vou usar essa, tá? Olha só. A gente tem a equação do PIO, que é a mais comum, e tem as variações, que é o PIO e o PUR, né? Só por que exatamente essa aqui? Eu sempre falo para os alunos que quando a gente vai fazer uma análise, é ideal que a gente pegue aquela equação que tem o mínimo de variáveis possíveis, tá? E quando é um tipo de questão como essa, que o Enem usa bastante, questões de análise de equipamentos e tal, entre o nominal e o real, essa é sempre a melhor, porque, olha só, o que a gente tem aqui embaixo, tá? Aqui embaixo nós temos a resistência do equipamento. E a resistência do equipamento, de certa forma, como eu disse, depende do equipamento. Da lâmpada aí no caso. Se o equipamento é o mesmo, então essa resistência ela é a mesma em todos os pontos. Então eu comprei uma lâmpada 220, mas vou ligar no 110. O equipamento é o mesmo, é um equipamento para o 220, mas vai ser ligado no 110. Isso significa o que para mim? Como o equipamento é o mesmo, então a gente tem a mesma resistência. Essa resistência ela é igual o tempo inteiro nessa análise, ela não vai mudar. O que vai mudar? Vai mudar a potência que ele vai desempenhar baseado na DDP que ele vai receber. E aí, esse é o ponto que a gente tem que entender. E aí, olhando essa situação, dessa fórmula, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que a potência ela é relacionada de forma direta ao quadrado da diferença de potencial. Mas eles têm uma relação direta. Sobre o que é uma relação direta? Nessa situação, a rede é menor do que deveria, então a gente tem uma diminuição na DDP, né? A DDP deveria ser 220 e passa a ser 110. Consequentemente, tu vai ter uma queda na potência desempenhada pelo teu equipamento. Então isso é uma relação direta, né? Ou, se fosse outro caso, não é esse caso, mas poderia acontecer, se tu tivesse uma coisa 110 e ligasse no 220, se tu fizesse o contrário, tu teria um aumento da DDP em relação à nominal. Consequentemente, tu teria um aumento da potência. Só com isso, tu já consegue tirar algumas alternativas. Por exemplo, ali a alternativa A fala assim, ó, a lâmpada brilhará normalmente. Não, porque o que acontece? Como a gente já entendeu que a gente tem essa situação aqui, ó, a gente vai ter uma redução da tensão em relação à nominal, consequentemente uma redução da potência, a lâmpada vai diminuir o brilho. Então vai brilhar menos, tá? Então brilhará normalmente, não, brilhará menos, terá um brilho menor do que o normal, tá? Então já está errado A. B, a lâmpada não acenderá. Não, está errado. A lâmpada acenderá, porém com
um brilho menor. Então essa aqui também está errada. A C e a D tem relações ali que a gente vai conversar. E a E fala o seguinte, ó, a lâmpada queimará, pois com a tensão... Não, aqui está errado. Ela não vai queimar. Tá? Ela só vai brilhar menos. A lâmpada queimaria se a gente tivesse a situação contrária, né? A situação de baixo ali, onde teria um aumento de tensão, consequentemente um aumento de potência e a lâmpada queimaria. Então se eu ligasse uma coisa 110 no 220, se eu fizesse o contrário. Não é o caso, então ela não vai queimar. A gente fica então entre C e D. Tá? Agora vamos ver a questão matemática, porque a C e a D elas falam mais ou menos o que a gente está entendendo, só que elas falam dentro do âmbito, né, da questão matemática. Então vamos entender o seguinte, ó. Qual é a proporção que a gente tem? Olhando a situação, a gente está vendo que a DDP está sendo dividida por 2. Então ela está caindo 2 vezes. Tá? Só que a potência ela tem uma relação com o quadrado da DDP. Ó, a relação é uma relação quadrática. Tu não pode esquecer que tem uma coisinha quadrada aqui. Então se a DDP está sendo dividida por 2, esse 2 ele vai ser refletido de forma quadrática na potência. E aí a tua potência vai ser dividido por 4, porque o quadrado de 2 é 4. Então a jogada é essa, ó. A potência vai ser dividida por 4 quando eu ligo numa DDP que é dividida por 2, certo? Por causa dessa relação. Então, 220 para 110 cai 2 vezes, 100 dividido por 4 vai cair para 25 watts. Essa é a potência que teu equipamento vai desempenhar, 25 watts. Em relação ali ao nominal, é 4 vezes menor que a nominal. Só por uma questão de curiosidade, se eu fizesse o contrário, pegasse uma coisa 110 e ligasse no 220, tu teria um aumento de 2 vezes na rede, na DDP, e aí a potência aumentaria 4 vezes. A relação seria sempre 4, aí diretamente proporcional. Então a potência iria para 400, por isso que o equipamento queimaria se fosse o contrário, porque tu teria uma potência muito maior do que o equipamento consegue segurar, né? Consegue aguentar. Olhando as alternativas, o que a gente tem? Alternativa C. A lâmpada irá acender dissipando uma potência de 50 watts. Aqui que está o erro. Não é 50 watts, é 25 watts. Pois como a tensão é a metade, isso aqui não está errado, né? A tensão é metade. Esperada, a potência também será reduzida à metade. Não, a potência será reduzida a quarta parte, né? Seria reduzida a 1/4 da original. Então essa é a situação. Se o aluno não está ligado nas fórmulas, ele vai justamente achar que é uma relação diretamente proporcional, sem nenhuma relação quadrática. Cara, caiu 2 vezes a tensão, então a potência também cai e acabaria errando essa questão. A D que fala certo, a lâmpada irá brilhar fracamente, ó, ok, pois com a metade da tensão nominal, a corrente elétrica também será menor e a potência dissipada será menos da metade da nominal. E essa é a resposta para essa questão. Resposta alternativa D. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque ele fala da corrente, então eu quero chamar atenção para esse detalhe da corrente. Vocês viram que eu peguei a equação do PUR para analisar a potência, mas um aluno poderia, por exemplo, pegar outra equação da potência para analisar. Ele poderia, se ele quisesse, pegar a equação do π. Equação do π. Só que o aluno tem que entender o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui um pouquinho mais espaçado. Só que o aluno tem que entender o seguinte. Na equação do π, tu tem 2 variáveis e tu tem que lembrar disso. Tu não pode achar que a corrente é constante. Tá? Sor, como assim? Deixa eu melhorar esse U aqui que tá bem estranho. Deu, melhorou. Sor, como assim? Ó? Lembra que quando a gente calcula a corrente lá na pirâmide do Rui, corrente pode ser calculada como a DDP dividido pela resistência. E aí que vem toda a relação, olha só. Como eu disse para vocês, a resistência é a mesma porque é o mesmo equipamento. Então isso aqui é igual. Mas a DDP vai cair 2 vezes. Ela vai ser reduzida à metade. Quando a DDP é reduzida à metade, a corrente também é reduzida à metade. Porque aqui a gente tem uma relação proporcional. Uma relação, né, diretamente proporcional. Caiu um, caiu o outro. E aí quando a gente olha para a potência, a gente tem o que? Ó, que a DDP é dividida por 2. E a corrente é dividida por 2. A corrente sendo dividida por 2 e a DDP dividida por 2, tu vai ter a potência dividida por 4. Porque 2 vezes 2 dá 4. E aí tu percebe que realmente, ó, essa proporção de dividir por 4 faz sentido, né? Porque quando a gente diminui a DDP, a gente também diminui a corrente. E é isso que a alternativa D fala. A metade da tensão nominal ocorre que a corrente elétrica também será reduzida à metade, também será menor e fazendo a potência cair bem mais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau.